Bom dia, gente. Bom dia para quem está aí assistindo de dia a aula, né? Boa tarde a você que está revisando de tarde. Boa noite a você que gosta de estudar à noite, madrugada, né? Bom, gente. Bom, nosso assunto hoje aqui é sobre a reforma luterana, tá bom? Módulo 21, na página 155. Peguem logo aí o livro de vocês, tá bom? E aí eu vou explicar melhor para vocês como vai ser agora as nossas aulas. Nós vamos aqui, né, sempre fazer esses vídeos que eu estou fazendo, onde vocês podem rever o assunto. As partes que eu vou falando, vocês procurem anotar no caderno, que já vai servir como um esquema para a prova de vocês. E quando vocês quiserem revisar, nem precisa voltar tanto no vídeo, basta olhar o caderno, né? Ou então, quando vocês não tiverem aquela disposição mental de ler o livro, você pode ver no caderno, porque o que vai cair no caderno é o que eu estou dizendo no vídeo e está no livro e vou cobrar na prova. Então você não vai sair prejudicado, tá? Mas é claro que eu priorizo o livro, eu tiro do livro as informações, então leia o livro pelo menos 2 vezes. Leia, né? Depois você vê o vídeo, depois você revê o exercício, depois você vai anotando, vai anotando. Tem uma capacidade também já de escrever por conta própria, não vá só esperando que eu diga o que você tem que escrever. Vá começando, né, a escrever o que você acha importante, que você leu, que eu não falei de repente aqui, mas que você acha bom para compreender o assunto. Isso é bom, porque isso amplia a nossa capacidade de leitura, tá bom? Então fica combinado desse jeito. Então, como disse para vocês, o nosso tema hoje é a reforma luterana, tá bom? E como disse para vocês na aula passada, a, o movimento contestador, os movimentos contestadores contra a igreja, né, por ocasião dos hereges, né, desculpa, gente, acabei batendo aqui na minha mesa. E por ocasião dos hereges, eles vão sendo algo comuns, né, na Europa. O John Wycliffe e o John Ross vão ser os mais polêmicos dessa história, né? E eles vão querer batalhar contra a igreja no sentido da doutrina dela, né? Havia todo um discurso comum entre qualquer grupo contestador que era sobre os escândalos que eu falei para vocês, que envolvia muito a igreja naquele tempo, né? As pessoas que estavam na igreja, principalmente o clero, né? E aí isso fere demais mesmo a igreja. Acontece que esses reformadores, aliás, desculpa, esses pré-reformadores, que era o John Wycliffe e o Ross, eles vão apelar para contestar a doutrina. Quando eles fazem isso, eles são acusados de heresia. No caso do John Wycliffe, ele é preso, inclusive ele é acusado de perigoso, né, pelo Papa da época. E ele morre naturalmente, né? Não sei se vocês puderam ver o documentário que eu postei aqui para vocês no Class, mas é muito bom sobre a biografia de John Wycliffe. Mostra direitinho as ruas, a igreja onde ele passou, onde ele morreu. É muito legal de ver, né? E o John Ross morreu na Inquisição do seu país, né, da fogueira, tá? Então, isso é algo muito grande, mas para a gente já entender o caos que estava já aquela sociedade, né? Lutero, ele aparece em seguida como alguém que consegue o que os outros grupos contestadores não conseguiram, que era a separação das pessoas da igreja, era separar as pessoas da igreja, era dividir, causar um racha dentro da igreja. E como isso aconteceu? Peguem o livro de vocês e vai estar lá escrito, né, que primeira coisa, quem era Martinho Lutero? Lutero, eu vou aqui falar de maneira geral, gente, mas está no livro, tá? Depois vocês podem ler, eu vou citando o livro também para vocês lerem comigo. Lutero, ele nasceu aqui, ó, vê lá embaixo da página. Martinho Lutero nasceu em 1483 na cidade alemã de Eisleben, onde também faleceu em 1546. Essa Alemanha, no entanto, ela não existe, tá, gente? Não existe Alemanha nesse tempo, como a gente hoje concebe, tá? O que existia na época era o Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Germânico
por origem de povos germânicos, lá da Idade Média, tá? E sacro, porque o império era cristão, era sagrado, era católico, tá? Todo ele, né? Então tinha uma herança e uma relação romana, como, do Império Romano, com uma relação germânica com os povos medievais. No caso ali da Alemanha, ela estava no centro desse império, tá? E ali estava, então, a cidade de Eisleben, aonde nasceu Lutero. Lutero, ele entrou na Universidade de Erfurt em 1505 com 16 anos e começou o curso de Direito. Era um dos melhores cursos da época. Uma vez Lutero viajou e nessa viagem ele foi apelido por uma tempestade, né? Ele foi surpreendido por uma tempestade, mas não pense que é uma tempestade assim como a gente está acostumado de ver. É uma tempestade realmente assim, parece que você vai morrer ali, entendeu? E Lutero não era lá um cristão convicto, decidido, porque amava. Não. Lutero era só mais um. E o que que ele pretendeu então quando foi acometido daquela tempestade terrível? Senhor, ele disse: se eu sobreviver, eu vou ser servo do Senhor, eu vou ser certo, né? Eu vou me converter direito. E aí é o que diz a lenda. Foi quando Lutero sobreviveu. Quando ele sobrevive daquela tempestade, ele sente que tem que cumprir a promessa, porque afinal Deus teve piedade dele. E aí é quando ele decide ser uma pessoa de fato religiosa. Ele vai para a igreja, ele faz tudo o que a igreja ensina e ele quer ser todo de Deus. Ele tem aquela ideia de ser todo de Deus. E o que significa ser todo de Deus? Um religioso e um padre. No mínimo um religioso, né? Só para você entender um pouco, religioso é uma pessoa do clero que ela decide fazer os votos, né, de pobreza, de obediência e de castidade celibatária, como os padres, né? Então são pessoas que são de uma instituição religiosa e elas têm a função de pregar e cuidar de tudo que envolve a comunidade. Então, o religioso é alguém que fala em nome de Deus nessa comunidade, tá? Se esse religioso é ordenado padre, então nós temos aí um padre religioso. Nem todo padre é religioso, no sentido assim, não precisou ser primeiro religioso para depois ser ordenado um padre. Porque há lugares, né? Há ordens religiosas, há instituições da Igreja Católica que preparam religiosos, preparam religiosas, preparam padres, preparam madres. Há lugares em que não precisa ser religioso, né? Você pode ser padre assim que terminar os estudos. Não foi religioso antes. Já há lugares, como é o caso de Lutero, que foi primeiro religioso, então ele estudou teologia, filosofia, fez os votos e foi religioso. Ele não era padre, ele não podia celebrar sacramento, mas o resto ele podia fazer. Então Lutero era religioso, mas depois Lutero foi ordenado padre. Então ele era um religioso padre da ordem dos agostinianos, tá? Se você virar a página, ali na página 157, no box amarelo aí, do vocabulário está escrito o significado de agostiniano. Agostiniano é a pessoa que faz parte da ordem de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores filósofos de todos os tempos. Foi bispo e doutor da igreja, né, no início do século III. Então, Agostinho escreveu os seus livros de filosofia aquilo que concilia a ciência com a fé. Ele gosta de debate. Então, Santo Agostinho é alguém que ficou famoso por ser muito inteligente nesses assuntos. E os seus
né, seguidores, ou melhor, as pessoas que queriam ser religiosas, seguir a Deus como Santo Agostinho, pelos estudos de Santo Agostinho, se tornam agostinianos. Essa ordem religiosa, agostinianos, foi onde Lutero decidiu ser religioso. Ele queria seguir o exemplo de Santo Agostinho. É tanto que ele, em 1512, está aí no livro de vocês, ó, ele se torna doutor em teologia, ele ganha o doutorado na época. Doutorado é uma das maiores especializações que existe. E aí então ele, mais que um religioso, podia pregar, celebrar sacramento e dar aula em universidades. Só que, embora tenha se dedicado com seriedade à vida religiosa, Lutero acumulava decepções com a igreja, especialmente após testemunhar a vida luxuosa do clero, além de constatar o distanciamento da igreja em relação aos princípios básicos do cristianismo. Então, quando Lutero se torna um religioso, ele percebe ao seu redor, lá dentro do clero, que muitos clérigos estão brincando de ser padres, estão brincando de ser religioso, estão vivendo uma vida luxuosa, estão distorcidos, e aí ele fica ferido, ele fica decepcionado. Aí ele quer fazer diferente, ele quer mostrar o certo. Ele no começo vai por esse caminho, mas quando acontece em 1517 uma venda muito grande de indulgências da época, Lutero fica escandalizado. Quando ele fica desesperado, ele decide elaborar as 95 teses. São 95 motivos pelos quais, na ideia de Lutero, a igreja estava errada. Ela falhava, ela abusava. Então, Lutero pregou aquele documento na porta da igreja, que ele era padre, que ele era pároco, que ele era responsável, onde ele pregava, onde ele celebrava a missa, onde ele celebrava os outros sacramentos, onde ele atendia as pessoas. Foi ali mesmo, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, que ele pregou as suas 95 teses, em 1517. As 95 teses, elas têm teses realmente boas, até que criticam a vida luxuosa do clero, o abuso das situações de indulgências para tirar mais dinheiro das pessoas, outros tipos de corrupções que Lutero testemunhou. Mas Lutero depois, como vai estar aqui no livro, ele faz depois outras situações virem desencadear e piorar a sua situação. Então tá aqui. Príncipes e nobres alemães, lá no final da página 156. Príncipes e nobres alemães pretendiam afirmar sua autoridade diante do imperador, afastar a influência papal dos assuntos políticos e econômicos locais, além de conquistar as imensas propriedades sobre o domínio da igreja. Já os burgueses demonstraram interesse pela ascensão de uma doutrina religiosa que não contestasse seus ganhos comerciais e financeiros. Muitos pobres, por sua vez, acreditavam que Lutero representava a esperança de que eles pudessem garantir a salvação de suas almas e a eliminação das opressões e injustiças da vida. Então, Lutero foi usado por todos os grupos sociais. Os príncipes e os nobres queriam, ter essa atitude de Lutero, de vamos realmente nos separar lá da influência da igreja, não vamos mais ser católicos. Podemos não ser católicos. Os nobres, os burgueses, que estavam já naquela zona do comércio que eu falei para vocês, eles queriam mais lucro. E o discurso da pobreza, do desapego, não era atraente para o burguês. Então, quando eles viram a atitude de Lutero, eles viram também um motivo, uma inspiração para poder também contestar a igreja, sair da igreja e ser uma pessoa de acordo com os seus interesses. Os pobres
acreditavam que Lutero, com essa atitude, podia ser um símbolo de justiça para as injustiças. Então, ele acaba sendo usado por muitas pessoas. E aí, com o tempo, surge o que chamamos de luteranismo, que, na sua doutrina, se resume em algumas coisas, como está no livro de vocês aqui na página 157. Se vocês quiserem ver mais sobre as ideias de Lutero, é só vocês tentarem acessar aqui esse link, ó, do box que está aqui, Explore Mais, ou então acessar diretamente pelo QR Code, né, que está aqui esse símbolo, tá bom? Mas olha aqui como era a doutrina luterana que o livro traz. A princípio, somente a fé em Deus pode salvar as pessoas, e com isso, para Lutero, não havia necessidade mais de confissão, não havia necessidade de indulgência, não havia necessidade de ir na igreja diretamente para pedir perdão. Então, isso foi um escândalo, porque na doutrina católica, o fiel precisa ir para a igreja, precisa ali declarar seu perdão diante de Deus, ele precisa se confessar, ele precisa pedir a absolvição do padre, ele precisa, porque para o católico, né, aquele católico, não se salva sozinho. Mas Lutero acreditava que só a fé podia já salvar as pessoas. Isso vai desencadear um racha. Porque o que eu estou falando aqui? Eu não estou falando mais daquela questão, lembra? Do escândalo. Eu estou falando que o Lutero acabou tomando uma atitude de ir contra a doutrina. E lembra que eu falei para você? Quando alguém vai contra a doutrina, você é acusado de heresia. Você é um herege. E aí foi o que aconteceu com Lutero, né? Aqui abaixo do boxe. O Papa ameaçou Lutero de excomunhão por meio de uma bula. Porque o Papa também foi chamado de anticristo por Lutero, e está aqui no parágrafo, e a igreja foi chamada de reino dos pecados. Quando o Papa da época soube disso, né, o Papa Leão X, ele escreveu uma carta para Lutero e disse seriamente que se Lutero não parasse com aquilo, ele ia ser excomungado, ou seja, banido da igreja, destituído das suas funções. Lutero não seria mais padre. Lutero não seria mais religioso. Lutero não teria direito de pregar. Lutero ia ficar com nome sujo. Lutero ia ser expulso. Lutero ia ser repugnado. Então, essa é o extremismo, né, pelo qual a igreja pode fazer com um fiel, se esse fiel acaba se tornando, né, uma pessoa que causa muita divisão dentro da igreja. Lutero acabou entrando nesse círculo. E aí, diante das pressões católicas, ele buscou a proteção política de nobres e burgueses que gostavam dele, que apoiavam ele. Já lembra que eu falei para vocês que os burgueses viram na iniciativa de Lutero uma oportunidade de crescer economicamente, e os nobres e os príncipes uma oportunidade de romper com a igreja? Então, Lutero foi refugiado por essas pessoas ao redor ali da Alemanha, mesmo a atual Alemanha, e depois da Áustria, né? Até que ele volta de novo para a cidade onde nasceu, Eisleben, em 1521, aonde ele foi pressionado a renegar as suas teses, mas ele não fez, e por isso ele foi excomungado. Depois ele foi para um julgamento da Inquisição, com a participação do imperador do Império Romano Germânico. Gente, presta atenção. Você sabe o tamanho da confusão? Para você comparecer diante do Papa, para você comparecer diante do imperador, é porque a situação ficou muito feia, né? Então ele foi até diante do imperador da época, o católico Carlos V, e decidiu acusar Lutero de heresia e interrogá-lo. Nessa interrogativas, Lutero novamente recusou-se a renegar os seus escritos. Ele estava decidido, ele estava frustrado, ele não estava mais vendo identidade na vida dele como lá quando ele começou, quando ele sobreviveu da tempestade. Ele perdeu o rumo, ele perdeu essa identidade. E aí, por isso que ele não queria voltar, né? Ele não queria renegar os escritos. E aí, Lutero então foi expulso do império pelo imperador Carlos V através do documento chamado Edito de Worms, em 1521 também. 1521 foi um ano bem difícil, né, para Lutero.
Depois, Lutero passou a ser considerado um inimigo dos poderes imperiais. Olha como está escrito no livro. E eclesiásticos. Suas obras e quaisquer homenagens em seu nome foram proibidas em todo o reino. Lutero era alguém proibido de ser mencionado. Não podia falar de Lutero na Alemanha, na Áustria, aonde esse Sacro Império Romano estava, sei lá, aonde também a igreja estava, né, escreviam lá, não podia falar de Lutero. Lutero era alguém perigoso, né? E aí foi isso que aconteceu com o Lutero, coitado. E ele então foi denominado protestante, pelo Papa e seus seguidores também, protestantes, em razão de da atitude que tem de protestar contra a doutrina e a autoridade católica. Após ser perseguido, Lutero conseguiu proteção de alguns príncipes alemães que se simpatizavam com as suas ideias, como foi o caso do castelo de Wartburg, propriedade do nobre Frederico da Saxônia. Lutero aproveitou seu tempo livre para traduzir a Bíblia do latim para o alemão, o que possibilitou o acesso para um número cada vez maior de leitores. Então a Bíblia luterana, ela surge nesse tempo, né? E aí as pessoas, em 1534, aí as pessoas começam a ler. Alguns que começam já a ler, principalmente esses nobres, esses príncipes, né? Essas pessoas ricas aí, elas vão difundindo os textos de Lutero também, né? Thomas Mitzer foi um deles. Thomas Mitzer era nobre e era pastor, tá aqui, ó, na nota de vocês no box ao lado, né? E ele apoiou Lutero. E como tinha muitos pobres na sua região, o Thomas acabou desencadeando uma luta armada de 300 mil camponeses contra os imperadores, os príncipes da época, e também contra a igreja. Isso acabou desencadeando uma grande guerra no ano de 1524. Mas Lutero percebeu que havia chegado já a passado do limite. Ele não queria que os camponeses, os nobres, os príncipes usassem da Bíblia que ele, né, tinha, usassem das suas pregações para fazer guerra. O Lutero não queria exatamente isso, né? E aí foi quando ele, virando a página aí, 159, né, não desejava perder o apoio, passou a condenar duramente as rebeliões camponesas. O conflito que eu falei para vocês, que começou lá com Thomas Mitzer, ele acabou em 1525 com a morte de 100 mil camponeses e ele mesmo, Mitzer, morreu, né, nesse conflito. Em 1529, anos depois, o imperador Carlos V, de novo, convocou todos os príncipes da época, convocou todas aquelas pessoas que governavam com ele, convocou e disse o quê? Só a Igreja Católica é a única no nosso império. Então, todo mundo que era protestante ali no império estava com a vida é, apuros, era perseguido, não podia se manifestar, porque a Igreja Católica era a única igreja aceita pelo imperador, não podia construir uma outra igreja, não podia pregar diferente. E aí acontece o quê? Fugas, né? E lembra da Guerra dos 30 Anos que a gente estudou lá atrás? Essa Guerra dos 30 Anos também começa aqui, por causa desse império, tá bom? Vou mandar depois o link para vocês, se vocês quiserem rever de novo a Guerra dos 30 Anos direitinho, como um complemento, mas não é obrigatório não, tá bom? E aí, por fim, em 1546, Lutero morreu, né, lá na cidade de Eisleben, como falei para vocês. Carlos V assinou a Paz de Augsburg, estabelecendo a liberdade religiosa aos príncipes que passaram então a determinar a religião de seus súditos. Porque o que aconteceu lá, né, durante essas guerras dos 30 anos também, justamente foi porque não houve mais como fazer uma padronização religiosa. Havia muitos aderentes da fé de Lutero, havia príncipes que aderiram, havia, né, financiamentos, havia. Então, quando as guerras acabaram esgotando as energias, né, as forças, os cofres, o imperador Carlos V assinou essa paz, né, em 1555, dizendo: tá bom, fiquem aí com a fé de vocês, eu fico com a minha, né? É mais ou menos isso que ele quis dizer com esse documento. Por causa disso, o luteranismo se consolidou,
na parte central e norte do Sacro Império e se expandiu para onde hoje é Alemanha, Suíça, Dinamarca, Noruega, França, Hungria e depois vai se espalhando por outros países, né? Então, meus queridos, sobre Lutero, praticamente é isso, né? Agora eu gostaria que vocês abrissem na página 173, por favor. Mas antes vamos corrigir os propostos, tá bom? Então, como falei para vocês, né, gente, Lutero, ele era uma pessoa no início, né, que realmente queria ser um bom religioso, queria ser um bom padre, a exemplo de Santo Agostinho, porque ele era agostiniano. No entanto, ele se escandalizou tanto com as realidades depois que encontrou que ele resolveu sair da igreja, através das suas 95 teses, afirmar coisas que já iam contra a doutrina. E aí, fazendo esse movimento muito grande, ele acabou sendo famoso. E quando ele fica famoso, ele é usado, né, interpretado por diferentes grupos sociais, ricos e pobres. E aí os ricos que podem, que gostam dele, refugiam, né, acolhem ele da perseguição das pessoas que não gostavam dele, né, principalmente o clero e o papa da época, que havia declarado ele um ser perigoso, né, para a fé. E aí ele é julgado, mesmo assim ele é encontrado, ele é preso, ele é julgado, né, lá diante do Papa e diante do imperador Carlos V, mas ele não né, ele não quer acreditar naquilo que ele acreditava antes. Então, já que ele fez essa escolha, né, ele acabou, né, sendo expulso, né, da igreja, então ele foi excomungado e ele também foi expulso do império pelo imperador, né? E, então ele não era nada de cidadão e nem de cristão de referência. O imperador Carlos V quer manter a igreja dentro do seu território, por isso faz uma longa propaganda e até mesmo conflitos para estabelecer o catolicismo como a única religião do império, mas ele encontra diversos obstáculos, porque muitos príncipes, nobres, burgueses, pessoas, camponeses haviam cedido já ao protestantismo nascente. E quando isso acontece, o Carlos V assina uma paz em 1555, que é a paz de Augsburg, para manter os seus súditos, manter os territórios, parar com as guerras, né, e preservar ao máximo, como podia ainda, de outra forma, a Igreja Católica. Né, enquanto que Lutero, a Igreja Luterana, ela cresceu e depois se expandiu para outros países. Né? Depois, na próxima aula, nós vamos ver outros reformadores, outras pessoas que vão continuar o movimento protestante, vão expandir ainda mais porque vai ter outras doutrinas, então outros contextos para onde isso vai aparecer e por isso também vai aí causar mais racha dentro da igreja, tá bom? E aí vamos lá então para a correção dos nossos propostos da página 172. Diz assim: no início do século XVI, as críticas ao poder da Igreja Católica tornaram-se cada vez mais recorrentes e amplas. Todas as alternativas a seguir compreendem os anseios e as críticas feitos por reis, nobres, burgueses, pobres e intelectuais aos abusos cometidos pelo clero. Exceto, então ele quer a errada, ele quer saber qual das alternativas aqui embaixo não representa os anseios e as críticas feitas pelos reis, nobres, burgueses, pobres e intelectuais aos abusos do clero. A. Os nobres que queriam livrar suas regiões dos pagamentos dos tributos fixados pela igreja. Aconteceu isso? Sim, né? Os nobres eles queriam se livrar, né, de pagamentos de tributos fixados pela igreja, né? Então eles não querem isso, tá? Então é a letra A está certa. B. Os pobres que criticavam a riqueza do clero e a dificuldade para alcançar a salvação por meio da compra das indulgências, muitas vezes, também foi o motivo que levou os grupos aí, né, os primeiros protestantes, a protestarem. Então, a letra B está certa. A questão que é a errada, tá bom? C. Os reis que desejavam confiscar os bens e as terras da igreja em seus territórios, também não, né? Os reis, eles queriam mesmo se livrar, né, da influência católica, até mesmo dentro da geografia do seu lugar, da época. Os reis que queriam afastar a influência do clero em relação aos assuntos políticos, claro que eles queriam. Então, o que sobra é a errada, é a letra D, né, a certa da questão.
Os burgueses que desejavam adotar a teoria do preço justo, criticada pelos religiosos católicos. E é claro que a teoria do preço justo não era algo proibido pela Igreja Católica, era algo que era defendido para, né, não aumentar tanto o imposto, né, sobre o discurso do lucro para com as pessoas, os pobres da sociedade. Por isso, os burgueses não queriam adotar isso, né? Eles queriam lucro. Essa é errada, tá? Esse é o motivo pelo qual os nobres não criticavam a igreja, tá bom? Sexta questão. Explique a importância da prensa para o agravamento da crise católica no início do século XVI. Bom, a prensa é aquela capacidade de fazer vários textos, né? Já que não tinha impressora, então você tinha que copiar à mão várias vezes e fazer uma pequena cópia. Tinha uma técnica lá muito antiga chamada prensa, tá bom? Então, aqui ele quer dizer qual é a importância dela, justamente porque ajudou na divulgação das ideias contrárias aos interesses católicos, tá bom? Contrária à doutrina, né? Melhor dizendo. Ok? Agora vamos para a aplicação sobre a reforma luterana. Aponte algumas das principais turbulências que afetaram a aliança entre o papado católico e o Sacro Império Romano Germânico no início do século XVI. Bom, justamente porque os nobres queriam confiscar as terras da igreja, não queriam que a igreja mais ficasse presente no território deles, além de poderem fazer qualquer tipo de liberdade religiosa, expressão e discurso de lucro, tá? Então é isso que fez um atrito entre esses príncipes desse Sacro Império e o papado, tá? Essa é a resposta. A busca dos nobres, dos burgueses pelo lucro e os confiscos das terras da igreja, tá bom? Segunda questão. A reforma protestante tem seus fundamentos iniciados nos estudos e na doutrina defendida por Martinho Lutero. Sobre sua atuação como líder religioso, assinale a alternativa correta. Martinho Lutero foi um religioso católico pregador de um novo cristianismo, o protestantismo, que apoiou os camponeses alemães na luta contra o regime da servidão? Não, Lutero mesmo disse. Né? Lembra lá do conflito de Kummitze? Ele mesmo disse, Lutero, que não queria apoiar revoltas camponesas, porque ele não estava pregando sobre isso, não queria chegar nesse ponto, então ele não apoiou. Então não é a letra A. B. Martinho Lutero foi um monge agostiniano no século XVI. Sim. Criticou a Igreja Católica por não aplicar o produto das indulgências às populações mais necessitadas. Não, pelo contrário, ele criticou a atitude de alguns membros da Igreja por aplicar vendas de indulgências e outras coisas às pessoas, inclusive bem pobres daquela sociedade. C. Martinho Lutero, reformador religioso, foi responsável pela tradução da Bíblia do latim para a língua alemã, facilitando a difusão das ideias protestantes e fundando uma nova religião. Sim, Lutero fez isso mesmo, né? Ele traduziu a Bíblia para o alemão lá no castelo, né, do seu amigo Frederico e acabou sendo um meio para espalhar as suas doutrinas, tá? Então é a letra C. Não é a letra D, porque Martinho Lutero começou a modificar preceitos e dogmas da Igreja Católica, defendeu a livre leitura da Bíblia e a preservação de todos os 7 sacramentos. A errada da questão está na preservação dos sacramentos. Lutero não preservava já todos os 7 sacramentos, porque ele não achava tão necessário, tá bom? E letra E diz assim, que ele recebeu o apoio dos camponeses alemães e foi perseguido por príncipes. Não, ele foi apoiado por muitos príncipes, tá? Então, não é a letra E. Terceira. Quais foram os principais pontos defendidos por Lutero em seu discurso A Nobreza Cristã da Noção Alemã de 1520? Justamente era sobre os tributos cobrados, né, que ele achava injusto, e suplicar aos príncipes alemães que rejeitassem as opressões dos clérigos, tá bom? É esse o discurso. Quarta questão. Aponte as principais consequências da assinatura do Edito de Worms em 1521. Lutero foi expulso do Império, Lutero foi reconhecido como um herege, Lutero foi excomungado, né? Não pelo edito, mas ele foi mais bem visto nesse sentido de excomungado, tá bom? Então essa foi a consequência do edito, a expulsão de Lutero daquela região. Inclusive seu nome proibido de ser falado no Império, tá? Então é assim que você coloca a resposta, tá? A expulsão do Martinho Lutero do Império e a proibição
da circulação das suas ideias e do seu nome, porque ele era um herege, considerado muito perigoso e excomungado, tá bom? Então, sobre isso, os propostos agora vocês façam e me mandem em forma de comentários no Class, tá bom, gente? Muito obrigado. Eu espero que todos tenham gostado, aprendido bem, né? Lembra da nossa tática de aula? A gente vai realmente fazer o comentário do conteúdo, os exercícios em seguida. Vocês vão fazendo os propostos, me mandando quando puderem, né? E aí a gente faz a revisão. Você vai rever o vídeo quando você quiser. Anote as coisas legais no seu caderno. Reveja o seu caderno para a prova. E dúvidas surgem, perguntem aqui que eu respondo, tá bom? Bom, gente, lembrando também mais uma vez que aqui não estamos falando de religião, não estou falando dos luteranos, não estou falando como começou o luteranismo, pela livre adesão de Lutero em não mais acreditar na igreja que um dia ele acreditou, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.